Minuto Geográfico, com João Correia. Olha, a partir dessa sexta-feira, hoje é aniversário da rádio, tem a estreia aqui do professor João Correia no nosso quadro de colunistas. O professor João Correia, pernambucano, é geógrafo, referência no ensino de ciências humanas há 17 anos, e ele é o cofundador de uma das instituições de ensino mais recomendadas do Brasil. Em suas aulas presenciais e online, principalmente muita gente acompanha, já passaram mais de 30 mil alunos que aprenderam os principais temas sobre geopolítica, sobre contemporaneidade, o mundo contemporâneo. No Instagram tem mais de 220 mil seguidores, onde diariamente discute assuntos sobre geopolítica, história e atualidades. Toda sexta-feira, a partir de hoje, ele vai participar ao vivo com a gente, falando sobre os mais diversos assuntos. E eu já estou com ele aqui ao lado. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Muito bom dia, Nonato. Bom dia a todos os ouvintes. Uma honra participar desse projeto que visa levar a geopolítica de uma forma leve, de uma forma descomplicada, para todos vocês que gostam de ficar antenados sobre o que acontece no mundo em que vivemos. É tão importante esse conhecimento. Que bom, que bom. Eu vou colocar um assunto que está hoje na cabeça do brasileiro e que está dando dor de cabeça, que é o aumento do preço dos combustíveis, gasolina, diesel, gás de cozinha, que mexe com a vida de todos nós. Ainda há pouco a gente acionou o Serviço de Defesa do Consumidor para que faça autuação nos postos. Ela acena com multa de até 5 milhões para o posto que tiver alterado a bomba, o preço da bomba. O que a gente viu ontem foi uma corrida aos postos de gasolina, eu acho que no resto do país também, só porque o anúncio da alta do preço para as distribuidoras. Você considera que haja absurdo, oportunismo por parte dos gananciosos, João? Então, Nonato, é importante frisar que esse aumento no preço dos combustíveis acontece também aqui em Pernambuco, em todo o Brasil, na verdade. Aqui também houve uma corrida nos postos para tentar abastecer ainda com o preço antigo. Obviamente que, nesses momentos, há sim aquela parcela de oportunismo, porque a gente percebe que, na hora do aumento, ele acontece de forma imediata. Na hora que há uma ideia para baixar, para diminuir o preço, essa velocidade já não é a mesma. Eu queria só frisar um ponto interessante. O Brasil, desde 2016, ele considera o preço do barril de petróleo levando em consideração a paridade internacional. Então, se o preço do barril do petróleo aumenta no mundo, aqui no Brasil a gente vai ter uma consequência também para os derivados do petróleo. E esse não é um fenômeno só do Brasil. Conversando com alguns colegas que moram no Canadá, nos Estados Unidos, os americanos têm uma grande produção de petróleo, muito maior do que a nossa. É a sociedade que mais consome gasolina de todo mundo, eles gostam, né? Os carros grandes, sofisticados. Por lá, o preço na bomba também praticamente dobrou. O que é que acontece? Eu quero explicar para os ouvintes o seguinte: o preço do barril do petróleo, no mês de março de 2020, ele atingiu uma mínima histórica, recente e significativa, por conta da pandemia. Vocês devem lembrar que no contexto da pandemia, ainda estamos na pandemia, é bem verdade, no auge da pandemia, as economias fecharam, as fronteiras também, a economia entrou no momento de estagnação, as escolas ficaram fechadas, o comércio também, todo mundo sofreu bastante. Naquele contexto, os países que concentram a maior produção de petróleo do mundo, se a gente pegar hoje 10 países do mundo produzem cerca de 70% a 80% do petróleo internacional, ou seja, é algo muito concentrado. Os maiores produtores de petróleo do mundo, diante da pandemia, diante do fechamento da economia, pensaram: vamos produzir menos petróleo. Tem muito estoque, tem muita oferta, a procura pelo petróleo diminuiu, a economia no mundo deu uma esfriada, e aí o que aconteceu? A pandemia houve uma melhora, houve uma reabertura econômica, e a gente percebe, não só no Brasil, mas no mundo, com essa reabertura econômica, houve um verdadeiro boom. Havia uma demanda reprimida em relação à viagem, em relação a comprar um carro, em relação ao consumo no contexto geral. É um cenário de pós-guerra. Resultado, a gente percebe que do ano passado para cá,
o preço do barril, ele vem subindo de forma significativa e agora chegou a bater praticamente $140. Para piorar a situação, acontecendo agora uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Essa guerra foi um estopim, fez com que o preço do barril do petróleo tivesse uma disparada ainda maior. Então, isso vai impactar o mundo, isso vai impactar, porque o Brasil não vive numa bolha. O Brasil vive num ecossistema econômico global, o mundo ele é globalizado. O Brasil, uma coisa interessante, sabe, Nonato? E alguns alunos perguntam, mas João, mas professor, o Brasil tem tanto petróleo, tantas reservas de petróleo, por que o Brasil sofre com isso? O Brasil tem muito petróleo, é verdade, mas o Brasil não é autossuficiente nos derivados, na gasolina, na questão do diesel. O petróleo cru, para Nonato, para João, para o ouvinte, não interessa. O que interessa é o que é que a gente faz com aquele petróleo cru. A gente refina nas refinarias. Nós não temos uma capacidade de refino suficiente para atender a demanda nacional. Resultado, a gente compra produtos refinados, derivados de petróleo como diesel, no mercado externo. Aí você tem o preço do dólar, 1:5 e outras questões envolvidas. Então, vinha aumentando já. O que assustou, e assim, eu confesso a vocês, é que a Petrobras, ela vinha segurando e, de repente, ontem houve esse aumento de mais de 20%. Então, veio de uma vez e, infelizmente, eu tenho que dizer uma coisa para vocês, pode piorar. Pode piorar porque todo esse contexto de crise, não normalizar a produção de petróleo no mundo, a produção ainda está muito abaixo do esperado. Esse preço do barril pode terminar o ano em 180, 185 dólares. É futurologia? É. Mas a gente tem que se preparar para essa questão da inflação. Agora, professor, mesmo acompanhando o seu raciocínio, o mesmo efeito que acontece com os postos de aumentarem antes de chegar o novo produto, se reflete em relação, parece, à empresa Petrobras. Quando sobe o preço do barril, tem aumento, mas quando o preço internacional cai, não se vê uma atitude correspondente, ou não? Então, é o que a gente estava conversando sobre isso. De fato, na hora que tem que subir o preço, parece que a subida ela é mais ansiosa, ela termina sendo mais acelerada. E na hora de devolver, até por uma questão, de repente, de cautela, talvez uma questão de cautela do ponto de vista econômico, a queda ela também não acontece de forma tão acentuada. De fato, um ponto interessante é que o petróleo é uma commodity. Petróleo é commodity. E toda commodity ela é muito sensível às questões geopolíticas. Então, vocês que vivenciaram a Guerra do Golfo no começo dos anos 90, a Guerra Irã-Iraque nos anos 80, uma guerra chamada Guerra do Yom Kippur, entre Israel e o mundo árabe, todos esses conflitos são capazes de gerar uma acelerada. Mas a gente percebeu que anteontem o preço do barril chegou a cair, o Brent, né, o barril do petróleo, chegou a cair 14% no dia. 14%. Mas se eu pegar no macro, 3 meses, 2022, a gente percebe que o barril valorizou aí mais de 50%. Mas, de fato, há essa questão aí, essa crítica a ser analisada. Ô, professor, vamos falar um pouquinho da guerra. O mundo está diante de um xadrez geopolítico que pode mudar o desenho que se estabeleceu depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Quais são os desdobramentos, na sua opinião, da guerra na Ucrânia para o país e se há realmente a possibilidade de se negociar diplomaticamente ou as pressões, as sanções que estão sendo aplicadas contra a Rússia, elas darão resultado? Então, Nonato, pergunta muito interessante, é uma dúvida que muita gente tem. Eu não vejo no curto prazo o fim desse conflito, o fim dessa guerra, porque, na verdade, gente, essa guerra entre Rússia e Ucrânia, ela vem acontecendo desde o ano de 2014. Naquele contexto, a Rússia de Vladimir Putin tomou, anexou, reconheceu como território próprio a região da Crimeia. Então, de 2014 para cá, aquele leste da Ucrânia, aquela fronteira com a Rússia, já vinha com conflitos intensos, praticamente que diariamente, um contexto de guerra civil. Saiu uma notícia há pouco, muito quente, eu acabei de receber da imprensa russa, eu acompanho muito a imprensa estatal russa. Vladimir Putin governa o país há 20 anos, ele praticamente dizimou
a imprensa livre e a oposição, mas a imprensa estatal russa, que publica o que o presidente quer, o que o autocrata quer, disse o seguinte, que Vladimir Putin enxerga algum tipo de avanço nas negociações com a Ucrânia. O que é que Vladimir Putin quer? Quer uma garantia de que a Ucrânia não vá entrar para a OTAN. E a Constituição da Ucrânia prevê que o país vai entrar para a Organização para o Tratado do Atlântico Norte, essa aliança militar liderada, capitaneada pelos Estados Unidos. Vladimir Putin quer também que a Ucrânia passe por um processo de desmilitarização, ou seja, diminua a escalada militar, os gastos militares. E ele quer também, isso é o que mais mexe com a Ucrânia, quer que a Ucrânia admita que a Crimeia não é mais dela, que a Crimeia é da Rússia, e quer que a Ucrânia também abra mão das regiões de Luhansk e Donetsk, que ficam na fronteira com a Rússia, são áreas que têm realmente uma conexão histórica com a Rússia, até porque a Ucrânia foi uma república na época da extinta União Soviética. Eu não gosto de trabalhar com futurologia, mas professor, principalmente de humanas, adora traçar cenários. Vladimir Putin, ele não esperava uma reação tão coordenada, uma reação tão articulada do Ocidente. E eu confesso, eu também não esperava. Que reação impressionante. A Europa, que discute por tudo, reunião do Parlamento Europeu sempre é uma confusão, eles não concordam com absolutamente nada, mas, diante dessa ameaça da Rússia, eu vi a União Europeia, com seus quase 30 países membros, concordar com pautas de sanções, embargar a economia da Rússia. Estados Unidos também, Coreia do Sul, Japão, Austrália e companhia. Rússia virou um país... Vladimir Putin virou uma persona não grata na comunidade internacional. Ele não esperava essa reação em cadeia. O russo não vai ter Coca-Cola, não vai ter McDonald's, não vai ter Visa, não vai ter Mastercard, não tem Twitter, Facebook, Instagram e tantas coisas. Vai começar a sentir, empresas estrangeiras estão saindo da Rússia, vão parar de investir por lá. Então, isso vai gerar uma pressão interna em relação ao presidente. Mas veja, se ele parar agora, o que é que ele vai fazer da vida? Porque, veja, qual é o cenário que eu vejo? Vladimir Putin pode ser derrubado pelo povo, pelo próprio Kremlin, pelo próprio governo. Vladimir Putin, ele pode, de repente, morrer. Desistir da guerra, para ele, seria uma derrota histórica, um reconhecimento significativo. Talvez o que a gente assista nos próximos dias seja um cessar-fogo. A Ucrânia cedendo nessa questão da OTAN. O Zelensky, o presidente da Ucrânia, já disse, olha, a gente pode conversar sobre não entrar para a OTAN e a Rússia recuar estrategicamente. A própria China, que se diz uma grande aliada da Rússia, nas votações da ONU, não votou em favor da Rússia, nem contra, praticou abstenção, o direito de aguardar. Então, eu vejo que é um conflito que pode se prolongar, pode acontecer um cessar-fogo, mas as tensões permanecem na Crimeia, no leste, no Mar de Azov e companhia. Então, se Putin também não vai ceder, por conta de que ele não quer sair derrotado, o senhor acredita que será necessário a Ucrânia ceder muitas exigências da Rússia? O início era que seria a retomada da área de separatistas como Donetsk e Lugansk, além de reconhecimento da Crimeia, como você falou. Será que a Rússia vai cessar, vai parar de querer reconquistar apenas essas áreas, ou a coisa pode se expandir? O mundo pode esperar uma situação pior? Olha, existe um fato, e a gente conversa muito isso no dia a dia, uma palavrinha chamada precedente. Precedente para qualquer relacionamento é algo muito perigoso. Lá atrás, em 2014, o mundo abriu um precedente muito grande para a Rússia. A Rússia atacou a Crimeia, anexou a Crimeia, ferindo a legislação, o direito internacional, e o que é que o mundo fez? Na época, o presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, prometeu embargo total à Rússia e transformar a economia russa no caos. O que a gente viu de lá para cá foi uma Europa comprando cada vez mais petróleo da Rússia, comprando cada vez mais gás da Rússia, hoje metade do gás ou mais europeu, proveniente da Rússia, de gasodutos, tá? Os americanos também tendo conexão econômica com a Rússia. Então, o que é que o Vladimir Putin pensou? Eu invadi um país, tomei um pedaço do território, e o que é que o mundo fez?
aquilo foi um teste, aquilo foi um precedente muito perigoso. Ele tem um projeto de poder. Ele já criticou até o Vladimir Lenin, o fundador da União Soviética, por ter cedido, né, parte do território ucraniano. Então, ele tem um projeto, o Putin tem uma mentalidade muito forte de Guerra Fria, porque ele serviu na KGB, no Serviço Secreto Soviético, trabalhou na Alemanha Oriental, na cidade de Dresden. Pois é, então ele tem uma mentalidade de Guerra Fria, tem uma mentalidade bélica, e ele é cercado por pessoas que têm essa mentalidade também. Ele já deixou muito claro, muito explícito, que ele quer devolver à Rússia um local que ela nunca deveria ter saído, que é liderar o xadrez, o cenário geopolítico global. Um pouco aqui da história, eu estava me lembrando aqui, que a Ucrânia foi um desejo, uma ambição da Alemanha nazista antes da Segunda Grande Guerra. Como Hitler encontrou dificuldades, encontrou até uma ação do tipo dos gauleses diante do Império Romano, de resistência. Aí ele começou invadindo a Polônia, que deu início a todo o que a gente conhece da história. A pergunta é de um ouvinte. Ele quer saber, há possibilidade de uma terceira guerra? Ele está insistindo aqui. Absolutamente, Nonato, e ao ouvinte também, a todos os ouvintes, existe possibilidade de uma terceira guerra? Existe. Você acha muito provável? Eu diria que não. Mas eu também não esperava toda essa incursão, toda essa escalada militar que a gente vivencia hoje. Pode existir. Como é que poderia se desenvolver uma terceira guerra mundial? A partir do momento que a Rússia ataque algum território da OTAN, porque a OTAN, no seu artigo 4, ela garante a segurança dos membros, e no artigo 5 ela pode evocar a força militar para proteger cada centímetro do seu território. Se a Rússia ataca a região báltica, se a Rússia ataca a Polônia, algum país da União Europeia, isso pode gerar uma escalada de tensões. Se a China aproveita todo esse conflito para tentar invadir e anexar Taiwan, isso também gera uma escalada de tensões. Mas vejam, não é simples. Uma terceira guerra mundial hoje levaria o mundo a um cenário de caos. Seria uma destruição mútua assegurada, porque você tem potências nucleares que, se fizessem uso de suas armas nucleares, o mundo como o qual vivemos e conhecemos mudaria de forma significativa em questão de dias. Há possibilidade, mas eu acho pouco provável, porque para a China não é interessante, para os americanos também não, e para a Rússia também não. Muita gente pergunta por que os americanos não entram na Ucrânia diretamente para enfrentar o exército russo. Seria uma terceira guerra, seria uma guerra nuclear, seria uma destruição mútua assegurada, quando a força é tão grande do seu oponente e a sua força também é tão significativa que o mundo poderia se transformar aquela região num pó. Olha, a gente está conversando, deixa eu situar aqui o ouvinte que ligou o rádio agora. Quem está conosco no YouTube, no Twitter, no Facebook, está vendo aí o professor João Correia, é geógrafo. Ele é uma das referências nacionais em termos de ensino, porque em ciências humanas. Há 17 anos ele mantém também um contato principalmente com jovens e com a nação brasileira, no sentido de analisar de uma forma bem simples, bem natural, as ocorrências de um mundo que se transforma tudo muda a cada segundo, como diz o slogan da Band News. Deixa eu fazer uma pergunta relacionada agora à questão da posição do Brasil. O posicionamento do Brasil, professor João, fora da lista dos países hostis à Rússia, pode criar algum problema em relação com o governo norte-americano também? E a neutralidade pode acarretar algum tipo de reação dos Estados Unidos no futuro? Você não se manteve hostil, não se manteve fora da hostilidade? Como deve ser o futuro do Brasil em relação à Rússia e aos Estados Unidos? Então, muito interessante. O Brasil, do ponto de vista diplomático, sempre pregou a neutralidade, o multilateralismo, as negociações, sempre o caminho diplomático. Essa é a posição tradicional do Brasil. O que é que a gente enxerga no atual contexto? Existe a posição do presidente, as declarações do presidente e as declarações e as ações do Itamaraty. Perante as Nações Unidas, o Brasil é membro do Conselho de Segurança da ONU, ele tem uma cadeira rotativa, ele acaba de ser eleito. O Brasil se posicionou condenando, o Brasil, através do Itamaraty,
através do seu corpo diplomático, condenou a guerra, a invasão russa dentro da Ucrânia. Então, o Brasil não foi neutro. O Brasil tinha o direito de concordar com a Rússia, ou discordar da Rússia, ou praticar abstenção, que foi o caso da Índia, foi o caso da China, dos Emirados Árabes Unidos e companhia. O Brasil, ele se posiciona no Conselho de Segurança criticando a Rússia, e na Assembleia Geral das Nações Unidas, 141 países se posicionaram criticando a Rússia e aprovando sanções. O Brasil foi um deles, se posicionou nesse aspecto. Bolsonaro, recentemente, ele viajou para Moscou, teve uma reunião com Vladimir Putin, vocês sabem. Na época, ele foi muito criticado, e o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a viagem dele, naquele contexto, já estava agendada. Foi o melhor momento para viajar para lá? Não. Se perguntar, João, é o melhor momento agora para viajar num país que está envolvido numa guerra? Nem para João, nem para Nonato, nem para o ouvinte. Ele tinha uma viagem agendada, ele foi e fez uma reunião com Putin. Ele fez uma declaração falando sobre solidariedade, foi criticado pela Casa Branca, a Casa Branca criticou, porque o que a Casa Branca quer é um posicionamento claro dos chefes de Estado em relação a isolar cada vez mais a Rússia. Vou ser muito transparente com vocês aqui. Pense comigo, a Rússia não é uma grande parceira comercial do Brasil. Basicamente, a título de exemplo ao ouvinte, o Brasil vende carne de porco para a Rússia, só exemplo, tá? E a gente compra fertilizantes. Temos aqui 3 meses de estoque de fertilizantes que vem da Rússia. O Brasil é muito mais parceiro comercial da China, muito mais parceiro comercial dos Estados Unidos. Então, economicamente, se o presidente do Brasil ou se o Brasil fica ao lado da Rússia, teríamos muito mais a perder do ponto de vista econômico. Se perguntar, o Brasil se posicionou a favor da Rússia? Não. O presidente fez algumas declarações, alguns acenos, mas não houve uma posição. O vice-presidente Mourão criticou Putin fortemente. As críticas foram críticas, assim, incisivas, consideráveis, mas do ponto de vista do Itamaraty, o Brasil, ele condena a Rússia na Assembleia Geral da ONU e no Conselho de Segurança. Ontem saiu a notícia de que um dos membros da Casa Branca, do Petit Comité, do Pequeno Comitê da Casa Branca, fez elogios ao Brasil, exatamente pela posição do Brasil como liderança da América Latina, liderança econômica global, uma das lideranças econômicas globais, e elogiando o Brasil pelo posicionamento diante da Rússia, né, na Assembleia Geral das Nações e no Conselho de Segurança. Então, eu acredito que o Brasil possa seguir essa linha. O Brasil teria muito mais a perder se posicionando favorável à Rússia. Assim, quem é que se posiciona favorável à Rússia hoje, militarmente, abertamente? Síria, absolutamente, a Síria. Você tem a Eritreia votando, porque a Rússia tem uma base militar por lá na Eritreia, no Mar Vermelho, e assim, são poucos, talvez a Coreia do Norte. Até a Venezuela agora está ensaiando aí uma aproximação em relação ao petróleo com o governo Joe Biden. Eu já ia falar exatamente sobre essa reaproximação dos Estados Unidos, que tanto criticaram Maduro, fizeram sanções também. É a pressão da guerra? É a necessidade realmente de manter o petróleo? Perfeito. A Venezuela hoje tem a maior reserva de petróleo conhecida do mundo. E os americanos decretaram sanção à Rússia. Se alguém perguntar, João, a Venezuela tem mais petróleo que a Rússia. Ok. Mas quem é que produz mais petróleo? É a Venezuela ou a Rússia? A Rússia, muito mais, não se compara. A Venezuela está sucateada. A Venezuela rompeu com os Estados Unidos diplomaticamente em 2019, tem um conflito histórico significativo com os americanos, desde o período ali do Hugo Chávez. Mas vejam, essa aproximação com a Venezuela é estratégica, porque no médio prazo, ou em 1 ano, 2 anos, a Venezuela pode voltar a produzir, pode voltar a exportar muito petróleo se os americanos retirarem as sanções, retirarem os embargos e ter uma aliança programática com os Estados Unidos. Lembrando, os americanos criticavam muito o Maduro, considerando ele um ditador. A Venezuela é uma ditadura, clima de guerra civil, é um país que, de fato, não tem liberdade de imprensa, não tem liberdade judiciária, não tem um sistema eleitoral considerado seguro, mas houve essa questão. Os mesmos americanos que criticavam Maduro
e não reconheciam ele como presidente até pouco tempo, agora mandaram a comitiva sábado para ter uma reunião com o presidente. Maduro declarou assim: as bandeiras americanas, a bandeira dos Estados Unidos fica muito mais bonita ao lado da bandeira da Venezuela. Vamos iniciar uma parceria. Sabe o que eu percebo, Nonato e ouvintes? Os americanos têm um temor. A Rússia pode usar a Venezuela, pode usar a Nicarágua de Daniel Ortega, pode usar Cuba como base militar, como base militares. Então, já pensou a Rússia com a base militar na Venezuela, em plena América Latina, em plena América do Sul ou em Cuba? Isso remete muito aos tempos da Guerra Fria. Então, essa proximidade ela é estratégica. Dinheiro, acenos, e vamos sentir a reação de Maduro, a reação da Venezuela. Olha, professor João Correia, você foi um dos presentes do aniversário hoje, 9 anos da nossa Jangadeiro Band News. E toda sexta-feira, a partir das 10 horas, ele vai ter a coluna. Hoje foi grande porque precisávamos a gente conversar um pouco com ele para que vocês tenham a visibilidade de quem é importante nas redes sociais, no setor de ensino que ele ocupa e que vai ser nosso colunista durante as sextas-feiras. Seja bem-vindo. Novamente, muito obrigado. Toda a honra, muito obrigado, pessoal, e até a próxima sexta. Grande abraço. São 10 horas e 25 minutos agora. Minuto Geográfico, com João Correia. 101,7.